Olá pessoal, bem-vindos a um podcast da Rafus Press e hoje a gente está apresentando um programa novo, não é? Que é com a ajuda aí do pessoal do Resficta, embora a impressão de livros esteja um pouco complicada nesse início de ano, falta de papel e tudo mais, e a Rafus usa papéis especiais, né? Problema com alguns editores que ficaram doentes e tal. Estamos pelo menos tentando entregar os vídeos, né? Já me recuperei da Covid, então voltamos à programação normal. E o Vultos e Sombras, né, como vocês puderam ver, é o nosso, digamos assim, comentário de filmes heréticos, né, subversivos. Vai ser basicamente essa tônica, não é? Qual, como que eu classificaria um filme assim? Bom, acho que é bem simples, né? A partir do momento que existe alguma forma de subversão em relação à organização social, ou as propostas de organização social em geral também, você tem um filme herético, né? Claro que isso vai variar muito. E também filmes menos conhecidos, né? Claro que isso é variável, né? Mas traremos aqui filmes menos conhecidos, porque não é um canal de resenha, né? Não vai fazer resenha, né, dos filmes. A gente vai proceder como no caso do Biblioteca Submersa. Comentários sobre esses filmes a partir enfim, de uma análise, né? Uma análise que não é muito complexa, de fato, mas é uma análise que a ideia é propor que o leitor veja, o espectador veja o filme e desenvolva as próprias ideias a partir daí. Então a gente vai começar no Vultos e Sombras com The Damned, é um filme do Luchino Visconti, de 1969. Em italiano, o título original é La Caduta degli Dei, não sei se é exatamente assim que pronuncia. Em inglês é The Damned, inclusive com essa capa extraordinária do George Pratt, né, um quadrinista muito conhecido, inclusive com a fonte de black metal. E em português ficou conhecido como Os Deuses Malditos. Eu, sinceramente, vou tentar pesquisar. Não sei se esse filme foi lançado no Brasil e algumas das coletâneas excelentes que a Versátil faz, né? Pode ser que tenha sido lançado em alguma coletânea de cinema italiano nos anos 60, enfim. The Damned é um filme muito, muito peculiar, muito especial. E eu acredito que ele tenha uma, digamos assim, a mensagem, o sentido dele fique mais nítido, mais aparente hoje até do que na época, né? Ele, digamos assim, essa atmosfera de decadência e de, digamos assim, devastação moral, devastação ética, né? De terra arrasada, né? No sentido ético e moral, eu acredito que isso se comunique melhor até hoje em dia conosco do que nos anos 60. Talvez nos anos 60 tenha causado um pouco de estranheza, ou o público situou, né, como um ensaio sobre a decadência dentro do nazismo. Para um espectador contemporâneo do século XXI, da nossa época, contemporâneo a Bolsonaro, a Trump, Orbán, Putin, Zelensky, etc., etc., é bem provável que a interpretação seja diferente, né? E aqui a gente já começa a ver um pouco como que são os filmes que a gente vai abordar aqui, né? Os Deuses Malditos, essa aqui é a edição da Criterion, né? Nem todos os filmes, evidentemente, eu vou ter. Às vezes vi no cinema, às vezes vi no streaming ou de outras formas, né? Mas alguns eu tenho, faço questão de ter, porque esse é um filme que eu assisti no cinema durante uma mostra anos atrás. É um filme espetacular, de fato, né? Existe um elemento nele muito interessante que eu vou abordar de novo no nosso segundo episódio, que já está mais ou menos roteirizado. Nos últimos anos surgiu uma tendência cinematográfica que a gente pode dizer que são filmes de ressentimento de classe. Veja bem, eles não tratam de luta de classe diretamente, embora lateralmente, estruturalmente sim, mas eles tratam de ressentimento de classe. Às vezes o ressentimento do pobre em relação ao rico, como no caso do Parasita, que eu acho o exemplo máximo dessa tendência. Às vezes do contrário, né? Como um filme pouco conhecido e um pouco de ação, né? Meio
meio histérico, assim, aquele ação histérica chama-se A Caça. Mas de qualquer, que daí seria o ressentimento do contrário, que é muito curioso. São os ricos que colocam os pobres numa caçada humana, né? É, mas de qualquer maneira, sempre é mais ou menos essa ideia de você ter representantes da classe trabalhadora que criam sensações de catarse no espectador, como uma espécie quase de, eu não digo justificativa, mas quase de ah, justiça poética, né? De uma coisa abstrata que não vai acontecer na realidade, mas que acontece no filme para ficar bonitinho, né? Então, nesses filmes, as pessoas da classe trabalhadora, elas têm uma espécie, às vezes não é bem redenção, nesse A Caça que é mais simplório é redenção sim, mas não no Parasita, mas eles têm uma saída, de certa forma, né? Mesmo no meio da pior catástrofe imaginável. Os Deuses Malditos, ele não faz parte disso, né? Como eu falei, isso é uma tendência recente e de países do hipercapitalismo, né? Que existe praticamente empresas que são donas do país, como é o caso da Coreia do Sul, né? A Samsung é bem isso, e obviamente Estados Unidos. Mas o The Damned, ele mostra uma situação bem diferente, que é a, digamos assim, politização da sociedade. E quando eu digo politização, é num sentido de a sociedade tomar um lado para se beneficiar dessa tomada. Porque a partir do momento que você se insere nos quadros do partido, nazista no caso, e das SS, ah, vários problemas da sua vida se resolvem porque você se torna um adepto fanático do regime, ou pelo menos supostamente, mas um adepto de corpo e alma do regime. Então, essas trocas, né, de posição social na elite é que é o foco do The Damned. E é interessante porque, assim, brasileiro, assim, nós brasileiros, acostumados à caricatura, né, da burguesia de cartola e tal, a gente não vê a sutileza dos movimentos, de alguns movimentos sociais contemporâneos. Inclusive o fascismo e agora esse neofascismo que costuma ser conhecido como populismo reacionário, populismo de extrema-direita e tal. O que acontece? No The Damned, por exemplo, existe essa família, von Essenbeck, que é uma família de fabricantes de aço. Nessa família existe uma estrutura classista muito clara que se estabelece na primeira cena, que é uma cena de festa. E é muito interessante que é nessa cena de festa, dos preparativos de uma festa, nos primeiros 5, 10 minutos de filme, né, você já vê o personagem do Helmut Bergen, que acho que até ganhou prêmios na época, né? Ele fantasiado de Marlene Dietrich, né, fazendo um número. Essa cena é impressionante. No aniversário, que seria o aniversário do Patriarca. Essa cena ela é tão emblemática que com certeza o David Cronenberg no Eastern Promises, que virou no Brasil. Agora eu não lembro o título em português de Eastern Promises, que é com Viggo Mortensen, Vincent Cassel e tal. Esse filme ele tem uma festa de família e é muito parecida a estrutura, a maneira como é montada a festa, a maneira como as pessoas se comportam ali, não é? A relação de poder do patriarca que vai se estabelecendo do lugar que ele senta, a maneira como as pessoas circulam ele, a maneira como as pessoas se aproximam dele. Enfim, o, o Visconti ele consegue montar toda a estrutura social em jogo ali só pela movimentação, pela ambientação da cena e pela cenografia em si. É né? Pelo peso, pelo reflexo nos espelhos, pelos uniformes, como eu falei, pela maneira como as pessoas se sentam e mais ou menos se relacionam entre si. É um trabalho absolutamente espetacular de cenografia, né? O domínio nesse campo do Visconti era absoluto, desde o Leopardo, né? E é interessante, nessa família existe uma estrutura trágica, é uma tragédia. É uma tragédia shakespeariana, porque é uma tragédia de poder. Existe digamos assim, o conflito central lembra um pouco o Rei Lear e o desenlace desse conflito, que é bem rápido,
praticamente é de uma cena para outra, né? Lembra o Macbeth, né? Então como se fosse uma junção dessas duas peças. Mas no fundo não é uma tragédia, porque a tragédia, de certa forma, ela tem uma essência individualista. O indivíduo da tragédia, o Macbeth, o Lear, o Hamlet, eles são indivíduos em conflito com estruturas sociais e esse conflito gera a catástrofe, que é a ruína deles. Né? Um pouco ruína de tudo, mas assim, essa ruína tem um pouco de redenção, né? Principalmente no Hamlet, no Macbeth, que é o fim da tirania. No Lear, pelo menos, é o reconhecimento, no meio da loucura, né? É o reconhecimento do erro. Um pouco desse reconhecimento. Mas no caso do Visconti, não existe isso, porque o que existe é a necessidade de você se transplantar para dentro do partido para se salvar. Então aquela estrutura individualizada, ela desaparece com o nazismo. É um dos filmes, é uma das representações políticas mais interessantes e complexas do nazismo, e por isso que eu falo que vale para hoje, porque é esse movimento de despersonalização que anula o sentido da tragédia. Então, os personagens trágicos da trama, tem dois pelo menos que eu vou comentar aqui um pouco agora, eles são anulados. O sacrifício deles é inútil. Então, na verdade são três. Né? Tem um personagem que, digamos, ele que é o Dirk Bogarde. Ele é o mais trágico de todos, claro, o ator é de um peso gigantesco, né? O Dirk Bogarde. Mas o que acontece com ele não é uma redenção, uma falsa redenção. Então isso é muito complexo, muito interessante e é uma leitura absolutamente atual e bastante, digamos assim, correta do nazismo. Então o que acontece nessa família? Sem dar muitos spoilers, como eu falei, esse filme pode ter sido lançado no Brasil pela Versátil. Os von Westenbeck é o Joachim, que é o pai, o patriarca, que tem 4 filhos, acho que 2 filhos e 2 filhas, né? Que são Constantin, que é a filha, tem a Sophie, que é uma outra filha, não, o Constantin é o filho, a Sophie é a filha, e tem um antinazi que é o genro, que é o Herbert, e enfim, esses são os principais. O que acontece é o seguinte, o que tem de shakespeariano do Rei Lear? O Joaquim, ele interrompe, né? Ele está tendo aniversário, como eu falei, que tem vários números, inclusive a Marlene Dietrich, do neto, de um dos netos dele, que é o Martin. E aí eles ficam sabendo da Noite dos Cristais, do incêndio do Reichstag, né? Imediatamente existe uma discussão entre o antinazista, que é o Herbert, que é um liberal, porque eles são ricos, né? Um liberal antinazista, dizendo que aquilo era uma fraude. Aquilo, na verdade, foi um incêndio provocado pelo próprio Hitler, né? E um primo, o SS, e o irmão Constantin, né? Digamos assim, filho, né, do velho lá, que era nazi, SA, né? Dizem que não. Então, a solução do Joaquim é dar a vice-presidência, né, porque ele é co-presidente. Ele também, o próprio Joaquim, despreza o nazismo, porque um aristocrata despreza, obviamente, um cabo que chega a primeiro-ministro. Né? Entenda que o que é interessante que o filme revela muito bem é que existem formas de ser contra totalitarismo, autoritarismos, que não são exatamente uma fórmula de bem contra o mal. A nossa tendência é sempre ver essas lutas políticas como uma luta de bem contra o mal. E não é. É uma luta de interesses, não é? E muitas vezes um interessado poderoso, o interesse dele pode não ter nada a ver com liberdade, democracia, igualdade ou qualquer sentimento positivo que seja. Então, o Joaquim, o patriarca, ele é inimigo do nazismo, porque o nazismo é proletariado, é pobre, é cabo, é soldadinho, é jornalistazinho, sabe? Então, ele não valoriza, ele chama von Nessenbeck, né? Ele é um nobre. Então, mas ele entende que ele tem que passar
o comando, seria a vice-presidência, para o filho nazi. E é aí que vem o grande conflito. Aí, claro, aqui já começa realmente o território de spoilers, mas basta dizer que o Herbert, o genro, que era o vice-presidente, ele acaba expulso da casa, ele precisa se exilar, deixa, tem que sair correndo para se exilar, porque está no meio da confusão do incêndio, né? Vários opositores foram presos, alguns mortos. E ele deixa a família, né? A filha e a esposa, que acho que é a Charlotte Rampling, e aí começa a estrutura, a luta de poder interna da família, que é, curiosamente, uma luta de poder interna do próprio nazismo. É como se a família espelhasse se a própria sociedade alemã. Não é uma coisa fosse uma espécie de espelho da outra. Você vai assistindo a, digamos, a história mais particular e pessoal de uma família que se desintegra. Vai chegar no final, só vai ter um vivo, vivo. Não estou dizendo um que está com uma fábrica, não, um vivo. E essa família que se desintegra e, ao mesmo tempo, a própria sociedade alemã que se desintegra junto, né? Então é um exercício muito interessante quando você vai percebendo que aqueles espelhos que ajudaram a determinar meio as posições sociais, né, dos membros da família ali, quem está sendo enxugado por um criado de libré e tal, quem que está sendo servido, quem que está levando, né, uma menina loira com roupa chique, né, criança, né, mesmo assim loira para ver o vovô, e essas ações sociais refletidas em vários espelhos, né, você entende que esse espelhamento que é já proposto no início do filme, que é onde se define, né, esse preâmbulo do filme, que é a festa de aniversário do patriarca, ele meio que define todas as relações sociais internas e toda a desintegração posterior da família, até na posição ocupada, que eles vão dançar nessas cadeiras, né, os membros da família. Então é um filme assim, acachapante, né, o que é possível nele. É incrível o nível de degradação, né, que se alcança dentro dessa família de nobres. E é um nível de degradação totalmente, digamos assim, razoável, que poderia acontecer com uma família de gente rica e ricaça, né, e sem muita preocupação, com nada além de ganhar mais dinheiro ainda. E esse nível de degradação vai aos limites extremos do abuso, né? Não é um filme com violência física, mas é um filme com bastante violência psicológica e bastante sugestão dessa violência, né? Enfim, é um filme que precisa ser visto para ser compreendido na sua real dimensão. Ele tem uma estrutura impecável. Ele apresenta tanto a sociedade alemã quanto a estrutura do nazismo através como eu falei, né, de uma dualidade entre coletivo e individual. Também é absolutamente perfeito. Os atores, dentro da proposta, né, os atores são muito, muito bons. Como eu falei, tem o Dirk Bogarde, que é um ator. Enfim, ele faz um papel semelhante no Despair, do Rainer Fassbinder, que é uma espécie de versão classe média do La Caduta Degli. Aborda temas parecidos. Porque, afinal, se você está falando em nazismo, vai ser, a não ser que você mude muito a perspectiva ou use muito uma visão hollywoodiana, as abordagens às vezes se aproximam, porque as conclusões são semelhantes por conta do que você está analisando ali, né, daquele horror. Então, o Dirk Bogarde, esse mesmo papel absurdamente genial que ele faz no Despair, do Fassbinder, ele repete aqui, né? Quer dizer, não é que ele repete, ele é um papel semelhante, né? Só que ele ali é classe média, aqui ele é uma pessoa um pouco diferente, tem uma outra função, que se eu contar mais acaba dando spoiler do desenrolar da trama, né? Então é um filme recomendadíssimo, assim. É um filme que tem como eu falei, uma visão e uma representação histórica muito profundas. E é interessante, né? Você ter diante de si um filme que tenha
consiga, né, ter essa complexidade, mesmo lidando com uma produção mais ou menos simples, né, quase teatral. Consegue ter uma profundidade na abordagem muito angustiante, sufocante em alguns momentos, né? Tem o baile dos S.A.s, que deve durar uns 15 minutos. O filme tem umas 2 horas e meia, né? Só o baile dos S.A.s deve durar uns por volta de 15 minutos. Aquilo é pura, se a gente comparar, o, o como que são massas de pessoas assim fanatizadas por uma ideologia comum, uma ideologia fascista, né? Que é o caso, como que é a reação dessas pessoas quando você libera os instintos dela, do tipo, olha, aqui é tudo permitido porque nós somos os mandantes, a gente manda em tudo, você pode fazer o que quiser. Porque é exatamente isso. Lembra muito o que aconteceu, inclusive no Brasil, dia 8 de janeiro. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.